No começo era uma bagunça, mas quando conseguimos levar isso para limpamos as amostras, nós realmente conseguimos. DNA puro, para conseguir dizer alguma coisa sobre ele, e especialmente sobre o seu ascendência. É possível que o antigo. Os astronautas ensinaram aos egípcios que a mumificação era uma forma de preservação. Suas informações genéticas estão contidas no DNA. Por mais de um século, o rei Tutankhamun foi visto como o menino de ouro do Egito até que o DNA decifrou seu segredo. Caixão escancarado. Nunca vi nada parecido. Cientistas descobriram uma linhagem sanguínea oculta de incesto-doença e ascendência estrangeira. Tão perturbador que quase reescreveu o egípcio. História. Malária, deformidades e uma colapso genético. Isso foi apenas o começo. Quando eles olharam mais de perto para seu túmulo e seu coração desaparecido. Há algo muito óbvio, ausente, porque não há coração. A ausência do coração pode sugerir que Tutankhamun precisava de atenção imediata. Em algum lugar bem longe de onde a classe alta está, eram embaladores. Eles perceberam que o jovem rei não era apenas doente. Ele pode ter sido enterrado para esconder o segredo mais obscuro da dinastia, o proibido, união que mudou a história egípcia. Para séculos, a imagem dourada de Tutankhamun, o jovem rei incrustado com lápis lazuli, preguiçosamente dourado, e turquesa permanecia como um símbolo de orgulho do antigo poder egípcio. Mas em 2010, aquela imagem brilhante, estilhaçado sob o microscópio, usando DNA extraído de seus ossos frágeis. Cientistas do Museu Egípcio em Cairo confirmou algo anteriormente, não comprovado e profundamente perturbador. Tutankhamun era filho de um irmão por parte de pai e mãe. União de irmãs. Seu pai, Akhenaten, obdou o faraó revolucionário que havia tentado subverter o sistema religioso do Egito. Ele foi o pai dele, fruto de um relacionamento com sua própria irmã, cujo a identidade intrigava os historiadores há muito tempo. A múmia identificou a jovem senhora. Acabou sendo aquela irmã dele, mãe. Isso não era uma ocorrência rara. Era uma estratégia dinástica. Antiga, a realeza egípcia acreditava que eles eram descendente dos deuses e irmão. O casamento era visto como uma forma de preservar isso, linhagem divina. Mas o que antes era considerado sagrado, agora é entendido como geneticamente desastroso. Esta revelação, até mesmo os egiptólogos mais experientes ficaram perplexos. Por quê? Porque não explicou simplesmente. Os graves problemas de saúde de Tut, como pé torto, congênito escoliose e possível epilepsia, mas também reformulou o colapso de toda uma dinastia. Isso confirmou que a última grande linhagem da 18ª dinastia estava se sabotando biologicamente por gerações. Um conjunto genético reduzido por a política real havia criado um menino tão frágil. Ele precisava de uma bengala para andar. Provavelmente não conseguiria gerar um herdeiro saudável. E ainda assim, sua esposa Anka Sanaman também. Sua meia-irmã esperava-se que desse à luz filhos. Ambos os seus dois mumificados. Ainda assim, nasciam filhas. E no entanto, isso é apenas o começo do que ele fará. O DNA foi revelado. Porque uma vez que os cientistas, ao examinarem seus genes mais de perto, eles percebeu a verdade sobre a linhagem de Tutankhamun. A questão não se resumia apenas a quem eram seus pais. A resposta estava no que aquele DNA escondia. Bomba relógio genética dentro do dourado. Caixão. Tomografias computadorizadas e testes de DNA. O corpo de Tutankhamun revelou não apenas um ou dois problemas de saúde, mas um aglomerado aterrador de congênitos defeitos. Tutankhamun tinha fenda palatina, escoliose vértebras fundidas, pé torto congênito e necrose no pé esquerdo. Isso tornava quase impossível andar. E embora essas condições tenham impressionado pesquisadores, eles também levantaram outra questão. Pergunta: como um adolescente poderia carregar tantos fardos genéticos? A resposta não estava nos mitos ou na magia, mas sim em seus cromossomos. A equipe de DNA descobriram que Tutankhamun não era apenas o produto de um único incesto, união. Seu genoma apresentou sinais consanguinidade multigeneracional. Isso significava a carga genética.
a probabilidade de mutações prejudiciais vinha se acumulando há gerações. Mais estranho ainda, entre os mais de 100. Bengalas encontradas na tumba de Tutankhamun. Vários apresentavam sinais de desgaste diário, não. Uso cerimonial. Alguns estavam lascados, outros foram reparados. Isso não foi apenas um acessório real. Era uma tábua de salvação. Alguns, os pesquisadores agora acreditam que ele pode ter dependeu de muletas durante a maior parte de sua curta vida. Vida até mesmo aparecendo em caça a obras de arte. De uma carruagem não por precisão, mas como propaganda. No entanto, o horror genético não termina com ossos e nascimento. Defeitos, um dos mais arrepiantes. A descoberta foi a presença de malária. DNA Tropical O mais mortal. Cepa conhecida pelo homem. Encontrada em Tutankhamun. Restos mortais provavelmente foi o golpe final para um corpo já debilitado. De acordo com o Jornal da Associação Médica Americana, a associação esta foi a mais antiga. Caso de malária geneticamente confirmado em história. E em combinação com seu pé deformado provavelmente levou a mushotats de sanita. Complicações fatais como sepse ou pneumonia. Tutankhamun não morreu jovem. Ele podem ter sofrido enormemente em silêncio. E, no entanto, em meio à dor, outro mistério pairava no ar. Quem o enterrou? E por que seu corpo estava ali? Túmulo preparado às pressas, cheio de objetos que podem nem ter sido feitos. Para ele, a próxima reviravolta genética seria abalar ainda mais a egiptologia. Túmulo incompatível e o mistério de sua legado perdido. Para um faraó cujo a morte reescreveu a história Tutankhamun, Common foi enterrado como uma nota de rodapé. O túmulo catalogado como K. V62 era chocantemente pequeno para um rei apertado, desajeitado, pintado e sem a grandeza de seu predecessores reais. Alguns historiadores, certa vez, atribuiu isso à sua morte repentina, mas as evidências de DNA agora acrescentam muito mais. Uma camada perturbadora na história. Teoria Tutankhamun não deveria ter morrido naquele dia. Cedo e quando ele o fez, não havia nada. Prepararam um túmulo para ele. Seu sepultamento foi uma corrida logística, e até mesmo alguns de os tesouros sepultados com ele poderiam, não lhe pertencia de forma alguma. As evidências mostram que muitos dos objetos, móveis, joias e até mesmo o icônico máscara dourada pode ter sido reaproveitada de outros membros da realeza. Possivelmente, até mesmo mulheres. A parte de trás da máscara mostra sinais que o nome original foi raspado e substituído pelos camarões de Tutankhamun. Os santuários apresentam iconografia associada com uma faraó mulher, possivelmente. Nefernetan, uma figura que alguns estudiosos acreditam-se que era a própria Nefertiti, governando, sob um nome diferente. O estudo de DNA confirmou que a linhagem materna de Tut estava ligado a este poderoso. Porém, figura real ainda esquiva, o que levanta uma teoria perturbadora. Será que Tutankhamun era enterrado com os pertences de sua madrasta? Ou, pior ainda, será que ele foi enterrado no túmulo dela? O que é ainda mais perturbador é o mistério em torno de seu coração perdido em enterros tradicionais egípcios. O coração era o órgão mais sagrado essencial para julgamento na vida após a morte. Mas em Tuts, durante o embalsamento, seu coração e externo foram completamente ausentes. Não apenas removido, mas aparentemente queimado ou destruído. Por quê? Seria a peça mais vital de A identidade espiritual do faraó estaria ausente. Foi um acidente, um trabalho feito às pressas, até sua morte, ou foi intencional. Alguns teóricos acreditam que a morte de Tutankhamun desencadearam uma tentativa de acobertamento por parte do palácio. Seu sucessor. Eu que governei imediatamente. Depois dele, houve um vizir, possivelmente aquele que o enterrou. Eu sou. O nome aparece com destaque em itens onerários, levando alguns a acreditar que ele pode ter. Usurparam o trono e enterraram Tutankhamun em segredo e apagou partes de seu legado. Outros sugerem a mumificação mal feita. Foi devido ao uso excessivo de resina, que essencialmente cozinhou o corpo durante enterro. Mas, e se o encobrimento não fosse político, mas biológico? Porque uma vez, os resultados do DNA de outras múmias reais foram revelados. Não foi apenas Tutankhamun que apresentava marcadores genéticos preocupantes. Toda a 18ª dinastia pode ter sido comprometido
E Tutankhamun era simplesmente a vítima mais visível. O estudo das 11 múmias retrata uma dinastia assolada por um colapso hereditário. Quando o Conselho Supremo de Antiguidades do Egito e uma equipe internacional de genética lançaram um projeto no início dos anos 2000 para estudar 11 múmias reais, da 18ª dinastia, seu objetivo era simples mapear a árvore genealógica do rei Tutankhamon. O que eles descobriram, no entanto, foi uma tragédia biológica de proporções épicas. Essas não eram apenas múmias. Eram estudos de caso em degeneração dinástica. A análise de DNA revelou um padrão de mutações compartilhadas ao longo de várias gerações. Defeitos não exclusivos de Tutankhamun, mas comuns em sua família imediata e extensa. A equipe utilizou marcadores S, T, R autotossômicos para confirmar a paternidade e rastrear características recessivas. O que se revelou foi horripilante. O pai de Tutankhamon, Akhenaten, há muito retratado, com traços estranhamente femininos. E um crânio alongado apresentava fortes indícios da síndrome de Marine, uma doença genética que afeta o tecido conjuntivo, resultando frequentemente em estatura anormal, tórax estreito, escoliose e problemas cardiovasculares. Sua representação exagerada na arte antes considerada simbólica pode ter tido fundamento em fatos biológicos. Mais atrás, na história Amenhotep, terceiro avô de Tutankhamon, apresentava sinais de má formação dentária e osteoartrite, além de um crânio espessado. Possivelmente outro resultado de distúrbios esqueléticos hereditários. Diversas múmias femininas, incluindo a da senhora mais velha, que se acredita ser a rainha Tai-avó de Tutankhamon, apresentavam sinais de arteriosclerose, evidência de que a deterioração da saúde não era exclusiva dos governantes masculinos. Ainda mais alarmantes foram os casos dos 2 fetos natimortos encontrados no túmulo de Tutankhamon Khamun, geneticamente confirmados como sendo suas filhas. Seus restos mortais, preservados, sugeriam deformidades cranianas e anomalias de desenvolvimento, provavelmente resultado direto de consanguinidade, composta tanto paterna quanto materna. Essas crianças, que nunca tiveram seus nomes registrados, representaram o último eco da dinastia. Os cientistas começaram a se referir à árvore genealógica da dinastia como um turbilhão genético. E o detalhe mais perturbador entre as 11 múmias testadas era que nenhuma estava completamente livre de sinais de doenças hereditárias. Algumas nasceram fracas, outras morreram jovens. Algumas podem ter reinado enquanto sofriam secretamente de dores crônicas, problemas cardíacos ou dificuldades de aprendizagem. O império que governavam parecia forte, mas dentro de seus túmulos dourados, seus governantes estavam se desintegrando por dentro. A sala secreta, atrás do túmulo de Tutankhamon, uma rainha nas paredes. Justo quando os historiadores pensavam que todos os segredos de Tutankhamon haviam sido desvendados, uma nova e surpreendente teoria surgiu quase um século depois da abertura de seu túmulo. Pode haver mais câmaras escondidas atrás das paredes de seu túmulo. Em 2015, o egiptólogo britânico Nicholas Reeves examinou imagens de alta resolução das paredes norte e oeste da tumba e fez uma descoberta surpreendente: os contornos de portas, até então invisíveis, ocultas sob camadas de gesso e tinta. Sua teoria era de que uma dessas portas seladas poderia levar à tumba perdida da própria rainha Nefertiti. As implicações eram impressionantes. Reeves acreditava que Tutankhamon havia sido sepultado em uma tumba originalmente construída para uma rainha, provavelmente Nefertiti, e que, devido à sua morte repentina, foi colocado na câmara frontal de seu local de descanso. Isso poderia explicar por que a tumba era tão pequena, tinha um formato tão peculiar e estava repleta de objetos que não foram originalmente feitos para ele. Também sugeriria que o verdadeiro túmulo de Nefertiti, uma das figuras mais misteriosas de toda a história egípcia, estaria a poucos metros de distância, atrás de uma parede intacta, que permaneceu intocada por mais de 3.000 anos. Mas o que tornou a teoria ainda mais convincente e perturbadora foi que varreduras de radar, realizadas pelo Ministério das Antiguidades do Egito, pareciam mostrar anomalias compatíveis com cavidades ocultas. As paredes não eram apenas decorativas. Elas escondiam elementos arquitetônicos. A ideia de que a tumba de Tutankhamon poderia ser apenas a fachada de um complexo muito maior desencadeou um frenesi mundial. Será este o capítulo final da saga de Amarna, selado para ocultar não apenas o destino de um governante,
mas o colapso de toda uma família. Até hoje, nenhuma escavação oficial conseguiu romper a muralha. Complicações políticas. Preocupações com a preservação e intensos debates acadêmicos têm impedido o progresso. Mas a teoria não desapareceu. Alguns especialistas acreditam que há um motivo para a muralha não ter sido rompida. Ela pode não conter apenas outro túmulo, mas também evidências de um acobertamento real. Se Nefertiti estiver realmente enterrada atrás dessa muralha, isso reescreveria tudo o que sabemos sobre a morte de Tutankhamun, sua sucessão e o colapso da dinastia mais controversa do Egito. A ironia é que Tutankhamun, outrora quase apagado da história, pode ainda guardar o maior segredo de todos. Uma linhagem estrangeira e a carta hitita que mudou tudo. No caos que se seguiu à morte de Tutankhamun, um dos episódios diplomáticos mais misteriosos de todo o Egito Antigo se desenrolou, e muitos estudiosos agora acreditam que ele está diretamente ligado ao DNA do faraó. Esculpida nos arquivos de argila de Hattusa, a capital do Império Hitita, encontra-se uma carta que causaria um grande impacto no mundo da arqueologia. Nela, uma rainha egípcia viúva, quase certamente Ankhesenamun, meia-irmã e esposa de Tutankhamun, escreve um apelo desesperado ao rei hitita Supiluma. Primeiro, meu marido morreu. Não tenho filhos. Eles dizem, você tem muitos filhos. Envie-me um. Ele será meu marido e rei do Egito. Isso era inédito. Nenhuma rainha egípcia jamais havia pedido a um rei estrangeiro que enviasse seu filho para governar como faraó. A razão, acreditam alguns historiadores, não estava na política, mas na genética. Após o colapso da consanguinidade da 18ª dinastia, não restaram homens saudáveis na família real. Mas a história fica ainda mais sombria. O príncipe Hitita Zananza teria sido enviado, mas nunca chegou ao seu destino. Ele foi assassinado durante a viagem, provavelmente por partidários de ou Horhib, que temiam uma tomada de poder estrangeira no Egito. Teria sido este um golpe para enterrar de vez a dinastia de Amarna? Alguns estudiosos dizem que sim. Outros sussurram que o assassinato foi uma manobra para encobrir o fato de que os reis-deuses haviam ficado sem deuses. A linhagem divina da dinastia já não era mais divina. Estava ruindo sob o peso de seus próprios segredos. Ainda mais assustador. Ankhesenamun desaparece da história pouco depois desta carta. Seu túmulo nunca foi encontrado. Seu nome foi apagado, assim como o de Tutankhamun. Alguns acreditam que ela foi forçada a se casar. Outros sugerem que ela foi eliminada. Para impedir que a verdade se espalhasse, a família real estava geneticamente condenada. E o Egito quase convidou uma dinastia estrangeira para tomar seu lugar. Esta carta descoberta, não no Egito, mas na atual Turquia, permanece uma das evidências mais chocantes de que o DNA de Tutankhamun não apenas extinguiu uma linhagem, como quase derrubou um império. A prova cabal estava no DNA de seus avós, uma maldição ainda mais profunda na linhagem. Enquanto a maior parte do mundo se concentrava no DNA de Tutankhamun, os cientistas expandiram discretamente seus testes para além de seus pais biológicos. E o que encontraram no material genético de seus avós os deixou perplexos. Em 2010, como parte do mesmo estudo publicado na revista Jamba Pesquisadores, analisaram os restos mortais de Yuya e Tuya, considerados os avós maternos de Tutankhamun. À primeira vista, eles eram considerados casos atípicos, pessoas sem parentesco, com a realeza que de alguma forma ascenderam a um alto status sob o reinado de Amenhotep III. Mas os testes de DNA revelaram algo chocante. Eles não tinham parentesco genético com a linhagem da 18ª dinastia. De fato, alguns dados forenses sugeriram que as feições de Yuya, sua estrutura facial e seus restos mortais, incomumente preservados, não correspondiam aos perfis típicos egípcios da época. Isso abriu caminho para uma teoria radical. Será que a família de Tutankhamun poderia ter incluído sangue estrangeiro da Síria ou da Anatólia, secretamente incorporado à linhagem real? Alguns arqueólogos apontam agora para o nariz incomumente longo e aquoso de Yuya. Seu perfil semelhante ao europeu e o fato de ter sido enterrado com itens não egípcios como evidência de que ele pode ter se originado fora do Egito. Talvez do reino Mitanni, um povo de língua urana, cujas princesas frequentemente se casavam com membros da realeza egípcia como parte de alianças políticas.
Se isso for verdade, o DNA de Tutankhamun não foi corrompido apenas por incesto, mas também comprometido por choques culturais e políticos. A linhagem de Amarna pode ter sido uma dinastia híbrida, fundindo material genético egípcio nativo e estrangeiro, enquanto tentava desesperadamente manter uma imagem divina através da endogamia. Esse legado genético ambíguo poderia explicar por que tantas características físicas nas estátuas da era de Amarna crânios alongados, olhos amendoados, maçãs do rosto proeminentes, não correspondem à arte egípcia típica, nem antes nem depois desse período. Ainda mais perturbador, alguns marcadores genéticos encontrados em Tutankhamun nunca foram totalmente identificados. Até hoje, certos halalos em seu DNA mitocondrial parecem raros ou anômalos, sugerindo mutação ou ancestralidade não registrada. Alguns teóricos marginais chegaram a sugerir isso como evidência de manipulação deliberada do genoma real. Embora os cientistas convencionais atribuam isso à mutação geracional causada pela endogamia. Independentemente disso, o que está claro é que o mistério genético de Tutankhamun não começou com ele. Pode remontar a 2 ou até 3 gerações. O debate sobre o DNA que abalou o Egito e por que os resultados foram quase abafados. Depois que o estudo de DNA de Tutankhamun em 2010 surpreendeu o mundo, seria de se esperar que fosse universalmente celebrado como uma descoberta histórica. Mas, no próprio Egito, a reação foi muito mais explosiva e política. Poucos dias após a publicação da Jamama, intensos debates irromperam nos círculos acadêmicos e no parlamento egípcio, não sobre as revelações de incesto, mas sobre o que o DNA também parecia sugerir a respeito da identidade racial de Tutankhamun. As descobertas desencadearam uma tempestade que ameaçou inviabilizar todo o projeto. Quando o Discovery Channel exibiu um documentário sobre as descobertas do DNA, incluiu reconstruções faciais das feições de Tutankhamun com base em dados genéticos e cranianos. A imagem resultante chocou muitas pessoas. Todd parecia ter um tom de pele mais claro e traços que lembravam os de um europeu. Alguns cientistas ocidentais apontaram que grupos haploides semelhantes aos encontrados no DNA de Tutankhamun também foram identificados em populações modernas da Eurásia Ocidental, incluindo a Europa. Isso levou a um mal-entendido perigoso e altamente politizado, sugerindo que o rei Tutankhamun poderia ter sido mais caucasiano do que egípcio. A reação no Egito foi imediata. Políticos acadêmicos e instituições culturais acusaram a equipe de pesquisa de viés colonial, alegando que a reconstrução era uma tentativa de branquear a imagem de um faraó e apagar suas raízes africanas. O ex-ministro de Antiguidades, Zahi Hawass, que havia autorizado o projeto de DNA, repentinamente se distanciou da interpretação pública dos resultados. Ele afirmou categoricamente que Tutankhamun era 100% egípcio e pediu restrições à divulgação dos dados genéticos brutos. A controvérsia tornou-se tão acirrada que, segundo relatos, o Egito bloqueou novas pesquisas de DNA em múmias reais por anos após o incidente. Nos bastidores, a identidade nacional do Egito estava em jogo. Tutankhamun não era apenas um rei da antiguidade. Ele era um símbolo moderno do orgulho egípcio do turismo e da soberania. A ideia de que laboratórios estrangeiros pudessem usar seu DNA para sugerir ascendência estrangeira, fosse ela eurasiática Mitanni ou de outra origem, foi vista por alguns como uma forma de imperialismo científico. Outros argumentaram que a ciência deveria ser livre de fronteiras. Mas a verdade agora era politicamente explosiva. No fim, a própria controvérsia tornou-se parte do legado de Tutankhamun. Um adolescente que morreu há 3.000 anos, provavelmente incapaz de andar sem bengala. De alguma forma, desencadeou um debate moderno sobre raça, nacionalismo, ciência e a propriedade da identidade ancestral. E seu DNA, ainda guardado em cofres governamentais, permanece no centro de um dos debates arqueológicos mais sensíveis do século XXI. Que outros segredos poderiam estar enterrados no DNA antigo? Será que outros faraós estariam escondendo verdades semelhantes?